O programa Checkmate está de volta e continuamos a conversar com o Nathan Costa. Nathan, o que foi que veio primeiro na sua vida, a militância ou as palestras educativas? Na verdade, primeiramente veio a coragem de você aprender mais sobre a demanda. E aí eu vim palestrar mesmo com 15 anos, quando realmente eu tinha propriedade suficiente para entender, né, sobre todas as demandas específicas sobre a questão da transexualidade. Aos 17 anos eu comecei a estudar a questão da despatologização das identidades. Foi um estudo que eu fiz fora daqui. E aí, foi onde esse estudo? Foi em Lisboa, Portugal. E aí lá tem bem mais credibilidade de estudo do que aqui. E com um certo tempo fui me empoderando cada vez mais, questão de saúde, questão de direitos do nome social, questão até mesmo de retificação, de cirurgias. E com um certo tempo isso foi virando mais uma militância concreta. E aí foi quando eu comecei a, de fato, dar palestras em universidades, quando eu realmente me senti seguro para falar sobre. E como que você foi aprender mais sobre essa temática em Lisboa? Como que se deu a sua ida para lá? Na verdade foi bem delicado, né? Porque eu não tinha noção muito do que eu poderia fazer lá, o que eu poderia aprender lá. E aí foi mais uma questão mesmo de grupo de estudo, que eu poderia estar lá e poderia trazer para cá, um estudo mais específico. E aí eu também comecei a trocar e-mails com amigos, até mesmo aqui de Natal, que estava mais à frente do assunto, que são amigos psicólogos. E aí eles começaram a me encaminhar e eu fui cada vez mais me empoderando com o assunto de lá. Só que lá é bem mais concreto, né, digamos assim. E como que é a sua atuação? Você atua numa ONG, né, pela causa transexual, né? Qual é essa ONG e qual é a sua atuação lá? Então, eu faço parte de duas ONGs, uma estadual e a outra nacional. Eu faço parte da Transparência RN, junto com a Rebeca de França, onde a gente acolhe mulheres travestis, transexuais e homens trans. E aí a gente agora, atualmente, estamos com um novo projeto, estamos tentando implantar aqui no nosso estado, que se chama o Transcidadania. Isso aí existe em algumas capitais, alguns estados, e onde a gente pode tirar as meninas da rua e dar uma qualificação de educação e, com certeza, inserir para o mercado de trabalho. E a nacional, que se chama Rede Trans, onde a gente contabiliza o número de assassinatos de pessoas trans no mundo. Então, a gente faz parte dessas duas ONGs. Certo. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes, agora com a Laura Santos, do curso de radialismo. Olá, Nathan. Eu queria saber se nos locais em que você deu palestras, você foi sempre bem recebido ou se em algum momento aconteceu algo que te entristeceu em relação a isso, né, a ser mal recebido. Sim, eu acho que toda sala, todo ambiente é uma surpresa, né? A gente nunca sabe quem a gente vai encontrar. Até mesmo existem pessoas que são muito religiosas, que camuflam o seu preconceito e, infelizmente, me dói muito, né? Porque quem de fato conhece a palavra sabe que Deus ama todos como a ti mesmo. E eu sinto medo, não vou mentir, eu tenho muito medo de dar palestras. Inclusive, esse ano, infelizmente, vai ser o meu último ano na militância. Eu estou saindo, estou me desligando um pouco do movimento, porque eu também tenho vida pessoal. E a militância, ela consome muito da sua vida. E quando você faz para todos, mesmo assim você não tem um retorno. Infelizmente, a gente também não é um ratinho de laboratório, sabe? De você fazer um TCC e depois você esquecer a gente, né? A gente precisa desses dados estatísticos, a gente também precisa dessa qualificação desses estudos de vocês. E aí, mas a melhor coisa que você tem é quando você ensina mesmo, quando você recebe perguntas, quando você recebe dúvidas, quando você entra em alguma rede social e vê alguém falando com você, tem alguma solicitação. Isso dá coragem da gente militar mais. Mas também tem os prós, né? E os contras. Na verdade, os contras. Que é exatamente isso, sabe? A gente nunca sabe quem vai esperar pela gente. Quando a gente sai de alguma universidade, eu sinto medo. A gente nunca sabe quem é quem, infelizmente. Mas é basicamente isso. Continuamos com a participação dos estudantes. Agora é a vez da Vanessa Labre, do curso de audiovisual.
Oi, Natan. Você chegou a falar rapidamente sobre a questão do nome social, né? Qual a importância do nome social e por que esse ainda é um tema tão delicado na sociedade? Se a gente parar para pensar, tudo tem um nome, né? Então, uma simples caneta tem um nome. Então, qual a dificuldade das pessoas entenderem que eu sou Natan, eu me vejo como Natan, eu estou me apresentando enquanto Natan e vocês têm que me respeitar enquanto Natan, né? Então, às vezes, as pessoas não têm empatia pela dor do outro, pela história do outro. É tão fácil a gente julgar, é difícil a gente ter empatia. Quando a gente se olha no espelho, como você se representa, como você se sente representado. Hoje eu posso ser Natan, amanhã eu posso ser João Nery, né? Então, acho que a gente tem que parar para pensar um pouco e ter empatia pela demanda do outro. Jamais eu vou chegar em um bar e vou chamar você de João, porque você não é João, você não foi assim que você se apresentou para mim, né? Então, é isso. Voltando a falar um pouco, né, sobre a sua luta nessa causa, né, em algum momento, por ser transexual, você perdeu alguma oportunidade de emprego ou não foi recebido em algum lugar? Isso acontece diariamente, constantemente. Mas você poderia contar algum exemplo, assim, de Eu acho que de discriminação? O mercado de trabalho, eles não estão prontos para receber as pessoas trans, né? Porque o diferente, infelizmente, ele espanta, né? E as pessoas esquecem que o diferente, ele veio para ensinar e não para afastar. E as pessoas têm que entender isso, sabe? Acho que, mas a questão da empatia também. Nem todas as pessoas estão preparadas para receber um transexual na sua empresa. Quantas mulheres travestis e transexuais estão na rua, infelizmente, porque o mercado de trabalho não tem portas. É tão fácil julgar elas, mas ninguém sabe as histórias delas. Elas têm aluguel para pagar, elas têm contas para pagar. Por exemplo, o meu ponto de escape é a fotografia, é as minhas palestras. Eu palestro por amor, mas infelizmente agora eu tenho que cobrar, porque é o meu meio de trabalho, né? Então é isso. O mercado de trabalho, infelizmente, não está pronto para nos receber. E, Natan, então, qual seria a solução? Você acha que a criação de cotas poderia ser um caminho para contribuir com essa causa da transexualidade? Sim, sim, mas eu acho que também tem um querer de cada um, né? Não basta apenas você fazer cotas, quando você não se apropria sobre o assunto, sobre a demanda. Então, acho que, de fato, você também tem que querer, sabe? Aquele diferente na sua sala, aquele diferente na sua casa. Mas poderia já ser um primeiro passo, sim, né? Sim. É um paliativo. Assim. Um paliativo até que a sociedade assuma, né, que essas pessoas fazem parte, estão na sociedade e fazem parte dela, né? Temos ainda mais perguntas dos estudantes. Agora é o Manuel Ataíde, do curso de jornalismo, que faz a próxima pergunta. Natan, nós vivemos, infelizmente, em um país que ele é extremamente transfóbico. Como você mesmo já disse, o Brasil ele é o país que mais mata transexuais no mundo. Mas mesmo vivendo nesse cenário, eu queria que você contasse pra gente quais são as suas principais realizações, tanto profissionais quanto pessoais mesmo. Acho que pessoal é eu chegar aqui, né, onde eu tô. Nós, pessoas travestis e transexuais, temos uma estimativa de vida de 27 anos. Tenho 23. Atualmente, bem recente, nós perdemos a professora Leilane, com uma fatalidade mesmo. E eu sempre fico me imaginando, né, enquanto o outro, quem vai ser o próximo. Porque sempre que um companheiro ou uma companheira de militância se vai, um pouco de mim também se vai. E é como se eu não estivesse mais aqui. Eu estou na luta, porque se não for eu que estiver na frente, não vai ser outro. Porque eu sou o único homem trans que palestra sobre isso aqui, no nosso estado. O único que sai de casa de 5 horas da manhã, não tem hora para voltar. Então, assim, como você falou, é um país que mais mata travestis e transexuais do mundo. Eu saio na rua com medo, eu ando muitas vezes com medo, eu não saio muito com medo. E é muito delicado. Mas a minha maior realização mesmo é ter minha mãe comigo. Eu acho que isso não tem preço. Natan, você está mostrando esse lado mais duro, mais sofrido, né? E qual é o lado bom, né, de você
ter passado por esse processo e ser praticamente o único que faz esse trabalho, né? Está nessa linha de frente. Não tem um lado bom da satisfação ou do crescimento interior? Sim, com certeza. Nós tivemos agora a questão do STF, né? A questão da realização de retificação de nomes. Nós também estamos agora realizando várias cirurgias de mastectomia de homens trans aqui no Brasil, com a questão da retificação do nome. Vários estudos estão se avançando, né, até mesmo sobre de HIV/AIDS. Isso é muito bom, né, um avanço que a gente estava precisando. Mas ainda assim a gente precisa de muita realização. Acho que o maior sonho de todo LGBT, e todo homem trans ou mulher trans, é que a gente tenha um país que menos mate, sabe? Acho que esse é um ponto assim de um sonho bem extremo. Tá. E Natan, o que você comentou anteriormente que você pretende se desligar do movimento, né, desse ativismo, né? O que você pretende fazer, já que você não vai estar mais na linha de frente desse movimento? Por enquanto eu prefiro aproveitar, né, minha vida pessoal mesmo. Que a militância consome muito, infelizmente. Às vezes eu não tenho tempo para amigos, às vezes eu não tenho tempo para família, ou para outros estudos também. E até mesmo de especialização enquanto direito, né, que eu pretendo retomar a minha faculdade. E é basicamente isso. Natan, você falou sobre esses avanços, né, inclusive do STF. Eu queria que você explicasse juridicamente como é que foi o seu processo e o que é preciso fazer, né, para poder mudar o nome a partir da identidade de gênero. Então, primeiramente, você vai num cartório qual você foi registrado na sua cidade. Caso não, se você, por exemplo, morar em Salvador e o seu cartório for aqui em Natal, você pode ligar para o cartório e você pode solicitar a sua certidão de nascimento. Você leva CPF, comprovante de residência e RG. E lá, quando você chegar no cartório, eles vão te dar uma ficha de uma lista de vários documentos. Por exemplo, questões de dados criminais, alguns documentos específicos, né? É uma lista muito grande, infelizmente. E aí você pode pagar uma taxa, ou de R$4,20, que é para reconhecimento de ficha, de firma, na verdade, ou você pode pagar um valor a mais, que é sobre algum documento. Agora nós estamos com o provimento 73, que é um pouco mais avançado. Eles pedem bem mais documentos e o custo é um pouco bem mais caro. Custa no valor de uns R$200, R$150, dependendo de cada cartório e cada estado, né? Então é basicamente isso. Para mim foi bem simples, eu só cheguei no cartório, fiz a solicitação, preenchi uma ficha, paguei R$4,50 do reconhecimento de firma e após, no outro 2 dias, já estavam prontos. Todos os meus dados, né, com o nome social agora concreto, né, na certidão de nascimento. E aí comecei a trocar os documentos, como RG, CPF, título de eleitor, questões de alistamento também, que, enquanto homem trans, né? E as meninas, eu não sei explicar muito o processo delas, mas o processo de retificação de nome para ambos é o mesmo. E não tem que ser maior de idade? Quando você fez isso, você já tinha mais de 21 anos? Não, fiz agora recentemente, né? O meu processo já estava transmitindo, só que estava parado, fazia 3 anos. Então eu precisei dar baixa no meu processo para me poder fazer um STF, que foi bem mais rápido. Questão de 4 dias, eu já estava com o nome retificado. Então assim, foi bem mais fácil e creio que bem melhor para todo mundo. Então antes dessa nova lei, demorava... Além de documentos, você tinha que pagar advogado, tinha que pagar mais documentos, mais documentos, mais documentos. E infelizmente nem todo juiz tem propriedade sobre o assunto da questão de retificação. Então, muito colocava por baixo de arquivos e ficava por lá. Acho que foi exatamente isso que aconteceu com o meu. Estava 3 anos parado já. Certo. E para você, como é que foi essa mudança de nome oficialmente? Ou seja, tem alguma diferença de você usar antes só o nome social e depois... O nome social ele é só um paliativo. Quando você passa, você ter um nome na sua certidão, que você mostra a sua identidade, você
sente que você agora tem uma dignidade e um respeito, respeitado por todos. Então a gente já sente a diferença, né? Certo. E a sua família, né? Você falou, né, do apoio da sua mãe, né? Que é muito importante. Eu acho que isso é significativo para você, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco, né? Como é que é o convívio com a família, quais foram as dificuldades, né? Do começo, né? Começa dentro de casa para depois ir para o mundo, né? Sim, então eu acho que a família da minha mãe foi quem mais me acolheu. São famílias de militares, também são religiosos, mas como eu sou o primeiro sobrinho, o primeiro tudo, eu acho que para eles foi um pouco bem mais fácil do que para a família do meu pai. Eu não falo com meu pai. Ele é bem preconceituoso com tudo. E aí eu prefiro não tocar, assim, no assunto. Mas a minha mãe comigo sempre foi... acho que o maior presente que eu ganhei, assim, na minha transexualidade foi o apoio da minha mãe. E que a gente sempre vê pessoas trans saindo de casa, pessoas LGBT sendo expulsas. E eu pensei... a pessoa que menos me apoia, que mais me acolheu. E a que mais me acolhia é a que mais me despreza hoje em dia. Então, assim, não tem preço. Natan, a conversa tá boa, mas a gente vai para um breve intervalo. Não saia daí, o Checkmate volta já.